Saudações a todos que estão me acompanhando a esta hora. Bom dia para que tu veio, que está me vendo amanhã. Boa tarde, boa noite. Eu sei que de algum lugar, de alguma hora, você está me acompanhando a esta hora. Sinta-se saudade por mim. Neste momento eu saúdo a minha família, a todos quanto estão bem ligadinhos, a todos que têm me dado um apoio, aqueles que dizem vá avante, estamos juntos, Deus esteja consigo. Sinta-se saudado, meu querido. E dizer que é mais uma manhã que estaremos juntos navegando na palavra do Senhor Jesus. Sem tomarmos mais tempo mesmo, iremos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 3, que diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restauraste tu neste tempo o reino de Israel? O reino de Israel. O reino de Israel. E diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, o humano não viu, recebiam, portanto, aos seus. Pai, abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a querido aí que já está aí nos acompanhando. É uma manhã super abençoada. I can consider this morning like a blessing. Eu considero essa manhã muito abençoada. Espero que nos acompanhe até a final dessa live. Aqui onde nós lemos, a Bíblia diz claramente que depois de Jesus ele ter padecido, apresentou-se vivo. Depois dele ter padecido tantas coisas, ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele no espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. A Bíblia ela diz claramente que, tendo ele, depois dele ter padecido, quer dizer que Jesus ele padeceu tudo aquilo que nós sabemos. Eu acredito que o irmão que está me acompanhando essa hora conhece melhor a história de Jesus e tudo quanto lhe aconteceu. Então, muita coisa aconteceu, ele padeceu. Ela diz que depois dele ter padecido até a morte, ressuscitou. Ele depois foi se apresentar a eles, aos apóstolos, vivo, com provas infalíveis de que ele apresentou-se vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por um espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino. É o que a Bíblia diz. Pegando para esta palavra, nós percebemos uma coisa que foi necessário. Por exemplo, quando ele fala com aqueles discípulos que iam caminho de Emaús, quando eles foram conversando, Jesus ele pergunta:
do que vocês estão conversando? Diz que não sabe. Nós estamos a falar concernente a Jesus de Nazaré, um varão valoroso, cheio de poder, e nós esperávamos que fosse ele. Mas já passam 3 dias, algumas mulheres apareceram dizendo que ele havia ressuscitado. E Jesus pergunta, não era suposto com que ele padecesse essas coisas? Essa foi a questão. Não era suposto com que ele padecesse essas coisas. Porque o que nós sabemos é claramente que era necessário com que Jesus ele padecesse. Depois de ter padecido, ele morresse e depois ressuscitasse. E a prova da ressurreição de Jesus Cristo. Por que Jesus ressuscita? Ressuscita para renovar a esperança em nós. Para que de nós também possamos saber que depois da morte possamos ter a vida. Imagina Jesus tivesse morrido e não ressuscitar mais. Toda aquela história bonita dele teria terminado como história de Mohamed, teria terminado como história de Buda, teria terminado como uma história de muitos outros que fizeram história e desapareceram. Ainda que haja muita gente, Mandela, Samora Machel, Eduardo Mondlane e muitos outros, eles fizeram história e depois morreram, seus restos estão lá na sepultura. E a história deles terminaram. Mas Jesus, ele morre e ressuscita para poder renovar a nossa esperança. Então, se nós olhamos para ele como alguém que morreu e ressuscitou, certamente nós temos a esperança de que nós, depois da morte, iremos ressuscitar. E mesmo aquilo que está morto nos vai ressuscitar. Porque ele, em primeiro lugar, ele ressuscitou. Então, depois de tudo isso, enquanto os discípulos estavam tão tristes, a Bíblia diz que ele vai se apresentar àquele que padeceu todas as coisas. O que ele faz? Depois ele vai se apresentar a eles vivos. No último dia que viram ele morto e viram ele a ser sepultado. Foi colocado na sepultura. E depois de terem sido colocados na sepultura, é só imaginar, depois de tudo ter chorado e levas alguém para a sepultura, o que você mais espera? Não espera mais nada, apenas você se conformar com a situação. É essa situação, fazemos o quê? Nós vimos. Quando nós vamos a um funeral, é uma das formas de testemunhar que esta pessoa certamente foi enterrada na terra. E eles testemunharam, eles viram isso, que Jesus ele foi enterrado e voltaram para casa. Amém? Não, o que acontece no meio de tudo isso? Depois daqueles dias todos, a Bíblia diz que ele se apresenta a eles. O morto se apresenta vivo. Uau! What a miracle! O morto se apresenta vivo. Aquele que havia padecido. Ele volta a se apresentar aos seus discípulos, mas não como uma pessoa morta, mas uma pessoa viva. Porque Deus havia ressuscitado a Jesus Cristo. Então, Jesus ele se apresenta vivo. Se apresenta vivo. Com provas infalíveis de que era ele. Isso é uma situação que em algum momento é necessário, porque todos nós nessa vida nós padecemos alguma coisa, não é? Alguns padecem em suas famílias, alguns padecem com enfermidade, alguns padecem nos seus trabalhos. Todos nós, em algum momento, enfrentamos alguma coisa onde as pessoas não mais esperam alguma coisa de nós. Mas depois de termos ressuscitado, depois de termos encontrado Jesus, porque o que faz a diferença é aquilo que Jesus fala para Marta: aquele que morre crendo em mim irá ressuscitar. Aquele que morre crendo em mim irá ressuscitar. Então, nós não ressuscitamos por nós mesmos, mas ressuscitamos porque Jesus, ele nos ressuscita. Jesus não ressuscitou por ele mesmo, mas porque o Pai. Por isso, a Bíblia, Paulo diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo estiver em vós, habitar em vós, irá também ressuscitar os vossos corpos mortais. Se esse Espírito, e esse Espírito vem do Pai. Então, é o Espírito do Pai que ressuscita Jesus Cristo nos mortos, através no meio dos mortos. Ele, a partir do momento que ele foi ressuscitado, ele se tornou vivo. Mas era necessário conter até aqueles que celebraram a morte dele. Até aqueles que celebraram a morte dele,
era necessário ver que aquele que havia morrido ressuscitou. Por isso foi necessário, em primeiro lugar, ir se apresentar a eles. A Bíblia diz que ele foi se apresentar a eles vivo, não se apresentou a eles morto. Por isso, depois dele ter padecido, isso foi depois dele ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Depois dele ter padecido, ele volta a se apresentar a eles, aos seus discípulos, vivo com muitas infalíveis provas, e sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então todo mundo viu, no espaço, ficaram com ele no espaço de 40 dias. O que ele fazia? Ele falava concernente ao reino de Deus, quer dizer que ele continuou a ensinar acerca do reino de Deus. Talvez aquilo que ele não havia terminado antes, durante 3 anos e meio, ele já estava trazendo, ele estava ensinando a eles. Eu acredito que todos eles ficaram tão maravilhosos. E uma coisa também que ele depois determina é o seguinte: a Bíblia diz que aqui no versículo 4 diz: estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então, depois disso, ele ordena eles para não se ausentarem de Jerusalém. Então, diz que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele: de mim ouviste. Então, diz: assim, eu vos ordeno, eu determino que não haja nenhum de vocês que vai sair de Jerusalém. Mas remain, vocês precisam permanecer de Jerusalém. Para quê? Para que a promessa que de mim ouviste possas receber. Mas para tu receberes a promessa, para que você receba essa promessa, é necessário com que tu permaneça. E muitas das vezes nós queremos receber as promessas de Deus, mas nós não conseguimos permanecer. Então ele diz que ninguém saia desse lugar. Ninguém sai desse lugar. Eu quero que, em primeiro lugar, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, para que a promessa que de mim ouviste possa chegar até vós. Caso ao contrário, não haverá nenhuma promessa. São tantas promessas que eu falei. Eu vos prometo, acima de todas as promessas, eu falei do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário com que vocês permaneçam, é necessário com que vocês estejam permanentes, fiquem aqui em Jerusalém, para que a promessa do Pai, ele venha se revelar nas vossas vidas. E muitos de nós, uma das coisas mais difíceis nessa vida é as pessoas permanecerem. Nós podemos estarmos num casamento, mas são poucos que conseguem permanecer. Podemos estar no negócio, mas somos poucos que conseguimos permanecer. Podemos estar no trabalho, mas nós não conseguimos permanecer. Ou em outros lugares podemos até estar, mas difícil é permanecer. Então, ele diz, até podemos estar até na própria presença de Deus, estarmos em Deus, mas também é difícil permanecer. Pessoas vão para a igreja, mas não conseguem permanecer na presença de Deus. Então, são poucas pessoas que conseguem permanecer na presença de Deus. A paz do Senhor, irmão Orlando. Não são poucas pessoas que conseguem permanecer na presença de Deus. Então, Jesus diz que o que vocês precisam, não se ausentem, determinou para que não se ausentasse de Jerusalém, e mais que esperasse a promessa do Pai, que ele disse de mim ouviste. Então, vocês precisam permanecer aqui em Jerusalém para que a promessa do Pai possa se cumprir nas vossas vidas. As promessas de Deus só possam acontecer, só podem se cumprir se nós permanecermos. But if you don't remain, se vocês não permanecem, se você não permanece, vai acontecer. Ainda que Deus quer trazer promessa nas nossas vidas, mas se nós não conseguimos permanecer, não é? Não conseguimos permanecer, alguns não conseguem permanecer no lugar da oração, alguns não conseguem permanecer na palavra, alguns não conseguem permanecer na igreja, alguns não conseguem permanecer aonde deveriam permanecer.
E nós esperamos a bênção, porque se Deus me coloca na oração, no lugar da oração, eu tenho que permanecer firme no lugar da oração, para que a promessa que Deus faz aos seus escolhidos através da oração possa chegar até nós. Mas se você não permanece, como vai acontecer? Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos. Esse é o maior problema. Por quê? Porque difícil é o homem permanecer. Por isso diz, permanece em Jerusalém, permanece aqui em Jerusalém, para que a promessa do Pai possa chegar até vós. E aqui uma coisa aqui no versículo 6, uma coisa importante aqui no versículo 6, que diz assim: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram dizendo, quer dizer que havia um grupo que estava reunido. Por estarem reunidos, Jesus também se fez presente e reuniu-se com eles. Por isso ele diz, ficou 40 dias reunido com eles. Eles estavam conversando, ele estava a falar concernente às coisas do reino do céu. Então, um deles, a Bíblia diz, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então ele diz que deixa aproveitarmos perguntar. Ao longo de 3 anos e meio que estivemos contigo, não perguntamos, não chegamos de perguntar. Era acompanhar os milagres, era viver e caminhar contigo, todas essas coisinhas. Mas em nenhum momento tivemos espaço de perguntar em que tempo o Senhor iria restaurar Israel. Então um deles disse, não, eu vou perguntar. Eu preciso perguntar, porque até aqui Israel ainda não é restaurado. Porque bem nós sabemos que o Senhor veio para restaurar Israel. Então até aqui Israel ainda não está restaurado. E a única pessoa que vai restaurar Israel é o Senhor. Então nós precisamos saber se é nesse tempo ou em outro, em algum tempo. Então deixa assim, pois o Senhor com ele pergunta assim, Senhor, pois aqui no versículo 7 ele diz assim, disse-lhe, não vos compete saber os tempos. It is not your own business. Isso não vos compete saber os tempos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Diz que não vos compete saber, não é? Os tempos que o Pai determinou através do seu próprio poder. Então não vos compete saber, não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer que as estações foram estabelecidas pelo Pai, pelo seu próprio poder. Então Jesus diz que não vos compete saber. Isso não nos diz respeito sabermos se será hoje ou será amanhã. Não vos compete saber. É o que Jesus ele está dizendo. Mas não deixaram, é uma inquietação. Eles estavam inquietos. Porque a pressa de querer ver Israel restaurado era tempo confuso. Estava nas mãos dos romanos. Eles eram oprimidos. Os romanos eram opressores. Então, todos nós, quando somos oprimidos, a necessidade, o desejo, em primeiro lugar, é que haja uma restauração, é que haja um livramento, é que alguém nos ajude, é ver nossa família restaurada. Todos nós, existem aqueles que querem ver seus negócios restaurados, existem aqueles que querem ver seus casamentos restaurados, existem aqueles que querem ver seus negócios, seus planos, seus trabalhos restaurados. Mas estamos caminhando contigo, o Senhor está reunido contigo, mas até aqui ainda não vimos nenhuma dessas coisas restauradas. Por isso nós estamos perguntando, queremos saber se este tempo ou não. Depois de saber, nós vamos saber nos posicionar. Muitas das vezes, quando nós traçamos uma questão, é que mesmo a questão de querer saber, para sabermos nos posicionar, como é que nós vamos nos posicionarmos, não é? É verdade. Se concorda, diga comigo amém. Então, glória a Deus, deixa um like aí, vai compartilhar, pede para compartilhar com alguém esse vídeo aí, alguém compartilha, manda, é só aquele botão de compartilhar ali no chat e vai mandando aí. E a resposta que Jesus depois dá, ele diz assim, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Irmã Samira, minha filha, louvado seja Deus.
Então ele diz que não vos compete saber. It's none of your business. Não vos compete, mas uma coisa que eu vos garanto é que recebereis virtude. Você vai receber virtude do Espírito Santo. Recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. E ser-me-eis testemunho. Então quer dizer que vocês vão receber os poderes. Está falando do poder de Deus no dia que o Espírito Santo de Deus. Então, com o poder de Deus, não somos capacitados a realizar efeitos espirituais. Por exemplo, o poder de Deus se refere à capacidade divina de realizar efeitos extraordinários, muitas das vezes considerados impossíveis na expectativa humana. Pai do Senhor, pastor Samson. Então diz, poder de Deus, o que é o poder? Por isso ele diz, recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunho em todo Jerusalém, até aos confins da terra. E aqui, quando falamos do poder de Deus, estamos falando do quê? O poder de Deus refere-se à capacidade divina de realizar efeitos extraordinários. Aquilo que é impossível na perspectiva humana. So if I carry that power, se eu recebo esse poder, se esse poder desce sobre mim, o que vai acontecer é que Deus irá, através da minha vida, irá me usar ou irá me dar capacidade de realizar efeitos extraordinários, coisas que um ser humano não pode relacionar. O que é o poder de Deus? É uma força em movimento, que em grego, se por exemplo, se tu pega em grego é dunamis ou dinamis, não é? Usado na Bíblia para poder significa força em movimento, indicando uma ação que leva à realização da vontade de Deus. Então, é através do poder de Deus que nós conseguimos realizar a vontade dele, Deus. Sem esse poder, não há como realizar a vontade de Deus. É através, por exemplo, o poder de Deus é a capacidade de transformar. Quando nós temos o poder de Deus, nós somos capacitados a transformar. O poder de Deus tem a capacidade de transformar vidas, não é? Nós fomos transformados. Bispo Celso, irmã Samira, eu, todos nós, você que está me acompanhando, nós fomos transformados pelo poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, não estaríamos transformados como nós estamos transformados. Tentaram lá nas nossas famílias, tentaram nas nossas casas, poder nos mudar, não é? Poder nos transformar nossas vidas. Mas não conseguiram. Não conseguiram, porque o homem não tem poder para poder transformar o outro homem, se não Deus transformar o outro homem. Então, o poder de Deus nos dá a capacidade de transformar vida. Então, nos dá a capacidade de transformar vida, curando-nos, libertando, dá-nos força e também nos dando coragem. É através do poder de Deus. Hoje, quando Pedro recebe o Espírito Santo, antes de receber o Espírito Santo, o que aconteceu com ele? Ele era covarde, por isso ele negou Jesus Cristo. Ele negou Jesus porque, ainda que ele desejasse ser filho, mas porque faltava esse poder. Por isso Paulo diz que nós não fomos dados espírito de medo, espírito de covardia, mas nós fomos dados espírito de coragem, na qual o clame Abba, Father, que nós clamamos Abba, Pai. Não, o Espírito de Deus já não. O poder de Deus tem a capacidade de transformar vidas, curando-nos, libertando, dando força e coragem e proporcionando uma experiência genuína de vida. Então, vai nos proporcionando uma experiência genuína de vida. Mas para que essa experiência aconteça, é necessário com que o poder de Deus flua sobre nós. Por Jesus que não vos compete, vocês estão correndo muito. Querem restauração de Israel, querem restauração do quê? Querem todo. Vocês estão correndo muito. Mas insiste uma coisa importante. O dunamis é a coisa mais importante que você precisa, porque é através desse dunamis
podemos restaurar Israel, podemos restaurar todas essas coisas, mas se você não é uma pessoa transformada, o que vai acontecer é que aquilo que nós restauramos pode vir se destruir, pode se restaurar a família. Quantas vezes nós restauramos família? Mas enquanto esse casamento está nas mãos de pessoa não transformada, a mesma restauração voltará para o zero. Pessoas não transformadas, ainda que se aconselhe, ainda que se faça alguém, mas o que vai acontecer é que eles voltarão a destruir, não é? Então o poder de Deus tem a capacidade de nos transformar, de transformar nossas vidas, nos curando de enfermidades, não é? Curando-nos das enfermidades, libertando-nos dos demônios. Não éramos pessoas carregadas de demônios. Eu era uma pessoa carregada de demônio, talvez você também era uma pessoa carregada de demônio. Então, pelo poder de Deus, nós somos também libertos, fomos curados de enfermidades. E foi nos dando coragem. Hoje nós temos coragem e nos proporcionou, não é? Uma experiência genuína de vida. Por isso Jesus diz que não vos compete, mas recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser este testemunho. O testemunhar não termina somente em palavra, mas também inclui a demonstração de poder. Quando alguém curado, quando alguém liberto, quando alguém é restaurado, isso é um testemunho, é a manifestação de Deus. Nos dá coragem, proporciona uma experimenta infinitamente mais. Deus é capaz de fazer de infinito mais do que podemos ou pensamos. Quer dizer que Deus é capaz, através do poder, de fazer aquilo que nós nunca pensamos fazer. Então, meu querido, meu irmão, é necessário com que não lutemos com as outras coisas. A primeira coisa que é necessária nas nossas vidas é que o poder de Deus. Por isso diz, não vos pertence saber, aquele versículo 8, mas receberei a virtude. You gonna receive power. Você vai receber, mas receberei virtude. O que eu e você precisamos é a virtude do Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. É o que mais temos. Diz que, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Que há de vir, porque há de vir. É uma promessa. Que há de vir sobre vós. E ser meus testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, para nós testemunhar a isso em primeiro lugar, em Jerusalém, lá na minha casa, onde as pessoas vão entrar para me dizer, uau, Leo era isto, Leo era aquilo, mas já não. Então, como eu dizia, poder de transformar a vida, ele foi transformado, não é? Depois disso eu vou entrar na Samaria, vou entrar na Judeia, vou entrar na Samaria e irei até aos confins da terra. Aleluia! Então, é preciso com que esse poder se manifeste nas nossas vidas. Então, o poder de Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do poder que atua em nós. That power is acting inside of us. Esse poder atua dentro de nós. Então, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, mais daquilo que nós pedimos ou mais daquilo que nós pensamos, através do poder, mais daquilo que pensamos, através do poder de Deus que atua nas nossas vidas. Por isso é necessário com que abra o seu coração, é necessário que abra a sua entrega, permita com que esse poder atue em você, para que o Senhor possa fazer coisas infinitamente, coisas que nós pensamos, coisas que estão acima daquilo que nós pensamos e acima daquilo que nós pedimos. Manifestação da criação. O poder de Deus é visto na criação do universo e na sua sustentação todas as coisas. Na sua sustentação de todas as coisas. De todas as coisas. Então o poder de Deus é visto na criação do universo. Você sabe, a Bíblia diz que tudo foi criado pelo poder da palavra.
pelo poder da palavra. Deus usou o poder da palavra para a criação. Então, o poder de Deus é visto na criação do universo e na sustentação de todas as coisas. Todas as coisas que nós vimos é por causa do próprio poder de Deus. A manifestação da salvação. A maior demonstração do poder de Deus foi a vitória de Jesus sobre a morte. Percebes? A maior manifestação do poder de Deus foi a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, garantindo a vida eterna para aqueles que creem. Então, a maior manifestação do poder de Deus, foi a vitória que Jesus teve sobre a morte. É aquilo que eu dizia no princípio. Então, a vitória que Jesus teve sobre a morte é a maior manifestação do poder de Deus, que através disso garantiu-nos a vida eterna a todos que nós cremos. Essa é a manifestação, a maior manifestação do poder de Deus na história da salvação. Na história da salvação. Não é? A manifestação do Espírito. O poder de Deus é recebido através do Espírito Santo. You cannot receive the power of God out of the Holy Spirit. Você não pode receber o poder de Deus se não recebe o Espírito Santo. Por isso, o poder de Deus é recebido através do Espírito Santo. Então, o poder de Deus é recebido através do que mesmo? Fala comigo, é através do que? É através do Espírito. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa o teu like, deixa o seu comentário aí. Enquanto você vai deixando o seu like, a nossa página se torna mais visível e é reconhecido como os nossos conteúdos são genuínos. Vamos voltar para o nosso assunto. Deixa eu dizer, o poder de Deus é recebido através do Espírito Santo. Receberei o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. É o que Atos diz, Atos 1:8. Recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Então eu dizia, o poder de Deus é recebido através do quê? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós recebemos o poder. Então, capacitando os crentes a serem testemunhas de Jesus Cristo e viver uma vida abundante. Então, através do poder de Deus, o poder de Deus nos capacita como crentes, não é? A sermos testemunho. Ser-me ex-testemunho, não é o que diz, ser-me ex-testemunho em todos os lugares, sermos testemunhos de Jesus Cristo e vivermos uma vida abundante. Aleluia! A questão é, talvez a questão que vai surgindo para você, onde o poder de Deus se manifesta? Talvez essa vai ser talvez essa pode ser a sua questão nessa hora. Onde o poder de Deus se manifesta? Onde o poder de Deus se manifesta? Cura e libertação. O poder de Deus pode curar doenças, não é? O poder de Deus pode curar doenças físicas. Nós vimos Jesus ele curando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, curar o enfermo, libertar. É exatamente isso, não é? Libertar os cativos, dar visão aos cegos, não é? Um cego. Por isso diz, o poder de Deus pode curar doenças físicas. Em primeiro lugar, o poder de Deus ele pode curar doenças físicas. Aleluia! Pode curar doenças físicas, assim como mentais. Doenças físicas, doenças mentais. O poder de Deus ele tem capacidade. Não há limitação. Eu dizia que o poder de Deus, logo no início, eu dizia, o poder de Deus, por exemplo, eu dizia, o poder de Deus, o que é o poder de Deus? Refere-se à capacidade divina de realizar coisas extraordinário, muitas das vezes consideradas impossíveis na perspectiva humana. É o que eu estava a dizer, na perspectiva humana. Então, eu estava a dizer, o poder de Deus ele pode curar doenças físicas e curar. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. O poder de Deus ele pode libertar de vício, pode libertar pessoas de vício. Eu era um viciado, não é? Era viciado. Em drogas, viciado em bebida, viciado em pornografia. Eu era viciado de todas essas coisas. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu já sou liberto. Eu era viciado de drogas, viciado de pornografia, era viciado do quê? De bebida, era viciado de muitas outras coisas que eu podemos levar todo dia para podermos mencionar. Então, quando diz assim, o poder de Deus
O poder de Deus pode curar doenças físicas, mentais, libertar de vícios, não é? De vícios e opressões. Então, eu eu tinha todos esses vícios. Eu tinha todos esses vícios. Eu tinha esses vícios. Para aqueles que me conhecem, eu era rasta, não é? Fumava suruma, bebia todas essas coisinhas. Mas eu acredito que desde comecei a ser viciado de todas essas coisinhas ainda muito cedo. E muitas das vezes eu tinha um conterrâneo na África do Sul que era muito viciado de pornografia. Ainda criança, ele foi me ensinando isso, foi me fazendo assistindo isso. Então esse vício foi crescendo por muitos anos. Mas louva a Deus porque Jesus ele me libertou desses vícios e de opressões. Aleluia! Então essa é a capacidade do poder de Deus. Você ainda duvida do poder de Deus. Se fosse eu no seu lugar, não mais duvidaria desse poder, esse poder se manifestando. Eu, como eu dizia, é uma força, é através do poder de Deus, é o poder de Deus, esse poder atua dentro de nós. Quando ele entra dentro de nós, ele começa a atuar, não é? Algumas pessoas que conhecem estamina, aqueles remédios que usam para fazer lavagem. Quando você toma, quando entra estão dentro, você começa a atuar, porque o foco é tirar toda a sujidade, não é? Quando você toma um estamina, quando você toma aqueles remédios, nessa mesma para que atue dentro e toda aquela sujeira possa sair de você. Amém. Então muita coisa foi sair de nós, não é? Muita coisa foi. Não percebi. Melodia, shlama. Não percebi. Aleluia. Então, é basicamente isso. Então, o poder de Deus tem o poder de curar doenças físicas, assim como mentais. Doenças mentais, não é? Libertar de vícios e opressões. E fazer o que mesmo? E restaurar. Deixa eu falar isso, acho que você vai gostar disso. Acho que você vai gostar. Deixa eu falar. E restaurar relacionamentos, não é? Relacionamentos no casamento, relacionamentos familiares, relacionamentos na sociedade, em todos esses lugares. O poder de Deus, ele também tem. O poder de Deus pode restaurar relacionamentos. Se o teu relacionamento não estava bom, se o seu relacionamento já não estava saudável, é só buscar o poder de Deus, como Jesus disse. Recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Imagina depois do poder de Deus ter descido na sua vida e todo mundo vai pegar. Como é que você conseguiu restaurar o teu casamento? Você vai dizer, nem sei explicar, porque eu já sentei com tantos maçucatos, sentei com o padrinho, sentei com o pastor, sentei com quem, sentei com... Todos eles iam falando, mas nada estava acontecendo. Eu não conseguia restaurar. Mas no dia que o Espírito Santo desceu, o poder desceu sobre mim, e eu consegui eu consegui restaurar o meu relacionamento. Eu consegui restaurar o meu relacionamento. Estamos falando do poder de Deus, não é? Na ressurreição. Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, como demonstrado na ressurreição de Jesus. Não somente na ressurreição de Jesus, aqui estamos a dizer, Deus tem o poder de restaurar, ressuscitar mortos. Nós temos muita gente, antes do próprio Jesus ressuscitar, nós vimos o filho das viúvas de Naim, nós vimos a filha do Jairo, nós vimos o próprio Lázaro, não é? Fora desse, até no Antigo Testamento, nós vimos o filho da mulher, nós vimos até o próprio Paulo também ressuscitar a dor, Pedro ressuscitar, muitos outros apóstolos foram ressuscitando. E muita gente foi ressuscitada. Então, esse poder dentro de nós, o que faz? Ele nos ressuscita, aleluia, ressuscita. Por isso Jesus já disse, em João ele dizia, aquele que crê em mim mesmo morto, tornará-se a viver. E o seu irmão Lázaro irá ressuscitar. Então, o poder de Deus tem o poder de Deus tem a capacidade de ressuscitar mortos, como demonstração de Jesus. Jesus já ressuscitou dos mortos, não é? Essa é a prova
ressuscitou dos mortos. O poder de Deus o poder de Deus transforma vidas, mudando a forma de como pensamos, agimos e nos relacionamos com o mundo. Então o poder de Deus, ele nos transforma, ele muda a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar, o poder de Deus, ele muda. Irmão Ben Manguel, então o poder de Deus, ele muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Pensar, Deus, ele transforma através do seu poder a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e nos relaciona, e a nossa forma de nos relacionar com o mundo. Nós precisamos nos relacionar com o mundo, não é? Então Deus, ele nos ensina através do seu poder. E depois Jesus disse: receberei o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Então é através desse poder que nós somos transformados, que o nosso pensamento é transformado, a nossa forma de agir, o nosso relacionamento com o mundo. Quando falamos com o mundo, com as pessoas, muitos de nós não sabemos nos relacionarmos bem com as pessoas. Então, se esse poder desce sobre a sua vida, o que vai acontecer aqui? Haverá uma mais grande, diga comigo, mais grande, sim, mais grande, ainda que você não diga, mas você concorda comigo, deixa seu comentário aí, diga-nos de onde nos vem, e compartilha aí. Talvez eu possa saber onde você nos acompanha, mas uma outra pessoa pode querer saber de onde. Se você está no seu local de trabalho, em qualquer lugar, deixa seu comentário, diga onde você está nos acompanhando aí, convida sua esposa, seus familiares todos, para que possam continuar, para saber aonde o poder de Deus, ele pode chegar nas nossas vidas. Nós não vamos limitar o poder de Deus de agir nas nossas vidas. Enquanto Jesus dizia, a menina não estava morta, todo mundo riu, porque não sabiam qual era a capacidade. Enquanto Lázaro morreu, todo mundo dizia, geram fé até sepultaram. E Jesus, ele apareceu através do seu poder e ressuscitou ao Lázaro. Onde ninguém esperava, Lázaro já estava podre. Se diz assim, não já cheira mal. Mas o poder de Deus tem a capacidade de tornar aquilo que cheira mal é alguma coisa viva. Quanto aos milagres, então, tantos milagres que nós vamos acompanhando ao longo da história da Bíblia, não é? Ao longo da história da Bíblia. E você vai perguntando como é que esses milagres todos aconteceram. Moisés, ele fez milagre, um dos maiores milagres que marcou a geração, quando ele abriu o mar, não é? É quando ele abriu o mar. Pai do Senhor, irmão Ben, ele abriu o mar vermelho, não é? Fora do mar vermelho, as pragas. É o poder de Deus que estava se manifestando. O poder de Deus se manifesta em milagres. Se manifesta em milagres. Jesus já fez tantos milagres, não é? No seu ministério, o ministério de Jesus também era composto de milagres. Por isso ele diz que nós vamos fazer milagres. Esses sinais seguirão aos que creem. Então, como na multiplicação de alimentos. Mas como é que ele pode multiplicar alimentos? Se só tem esse saco, se só tem... E se você não é o primeiro a dizer isso? You are not the first one. You are not the first one to say that. O que vocês têm? Nós só temos esses peixinhos e esses pães. Somente isso. Era pouca coisa, né? A viúva de Serepta também. O que tu tens diante da tua situação? Só tenho uma pequena botija de azeite. Não, aqui diz assim. Eu estava dizendo que o poder de Deus faz milagres, como a multiplicação de alimentos. Então Jesus multiplicou. O profeta multiplicou o azeite, não é o azeite, é verdade, o azeite. Jesus multiplicou os pães. A cura de doenças graves. A cura de doenças graves. A cura de doenças graves, não é? A cura de doenças graves e a realização de efeitos extraordinários. O poder de Deus tem essa capacidade de fazer o quê? De fazer milagres, manifestar milagres e também multiplicação de alimentos, cura de doenças graves e realização de efeitos extraordinários. Vai deixando o seu comentário, vai dizendo de onde nos acompanha e mexe o seu dedinho, deixa o seu like.
faça qualquer coisa, meu querido, me acompanha e me ajuda a pregar, faz favor, eu quero pregar, I need to preach, me ajuda a pregar. Então, curar doenças graves, eu não vou, muitas doenças graves, mesmo no tempo dos apóstolos, você foi vendo, você Pedro e João, não é? Pedro e João, quando encontraram aquele paralítico de nascença que era levado à porta, esperava receber dinheiro, disseram, ouro e prata nós não temos, longe de mim dinheiro, mas o que nós temos nós te damos, que em nome de Jesus, levanta-te e anda. Foi o poder de Deus que se manifestou, realizou um milagre que o dinheiro não podia, era uma doença grave. Fora aquele homem que ficou 38 anos no tanque, não é? 38 anos o homem estava aí no tanque e não tinha ninguém para ajudar. E Jesus chegou e disse, levanta, estamos a falar de cego de nascença, estamos a falar de doenças graves, estamos a falar de leproso, estamos falando não somente leproso no Novo Testamento, estamos a falar de Naamã que era leproso, não é? Mas por causa do poder de Deus, o poder de Deus pode se manifestar não somente em posição de mão. O profeta Eliseu não precisou sair impor as mãos. Eu só falei uma palavra. Vai dizer aquele homem ir ao mar, ao rio Jordão, se lavar 7 vezes e seria purificado. Então, efeito extraordinário. O reino de Deus. Eu estou para terminar. Uau! É muita coisa que eu vou terminar aqui. Amanhã vou dar continuidade. O reino de Deus. O poder de Deus está ligado ao reino de Deus, onde ele reina e governa com justiça e amor. Então, no reino de Deus, o poder de Deus está ligado a onde ele reina e governa com justiça e amor. Como ter acesso ao poder de Deus? Essa é a questão agora. Uau, que maravilhoso. Você estava dizendo, mas Leutero, não é? Meu nome é Leutero. Mas Leutero, como ter esse poder? Como ter esse poder? Fui acompanhando coisas maravilhosas aqui. E a minha questão é como? I need to have that power. Eu preciso. Como ter esse poder? Talvez essa é a sua questão. Fica relaxado. Nós vamos explicar isso. Nós vamos explicar isso. A fé. A primeira coisa é você crer em Jesus. Atos dos Apóstolos. Crer em Jesus Cristo quando aquele prisioneiro, aquele carcereiro viu o poder de Deus se manifestou a perguntar o que é necessário para ser salvo, não é? Nicodemo disse uma coisa também a Jesus. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for. Jesus, é verdade, Deus não é assim. Então diz, a fé em Jesus Cristo é o caminho para receber o poder de Deus em nossas vidas. A fé em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo. Pela impactação. Porque os homens vão, a fé em Jesus Cristo. Amém. A fé, não a fé no apóstolo, não a fé no profeta, mas a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o caminho para receber o poder de Deus em nossas vidas, não é? E voltamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, dado por Deus, nos capacita a viver uma vida de poder e testemunhar o Evangelho. Então, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós, nos ajuda a viver uma vida de poder e nos ensina a fazer o quê? E a testemunhar o Evangelho. O poder. Recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Então, o Espírito Santo também é o caminho de recebimento do poder de Deus e testemunhar o Evangelho. You cannot witness the gospel without the power of God. Você não pode testemunhar o Evangelho sem que o poder de Deus esteja conosco. Vai deixando o seu comentário, vai deixando o seu comentário, vai compartilhando esse vídeo que está sendo uma bênção para mim, está sendo uma grande bênção para mim. E o outro caminho, como receber, como ter acesso ao poder de Deus? Através da oração. A oração é uma forma de nos conectarmos com Deus e buscarmos o seu poder. Então, quando você é uma pessoa aplicada à oração, quando você orar, os apóstolos, depois de serem ditos, antes do poder de Deus descer, a Bíblia diz que eles estavam fechados, orando dia e noite, porque a promessa já havia feito. Recebereis o poder no dia que o Espírito Santo disse. Então, o que você? A partir de hoje, você vai se trancar, vai orar, para que esse Espírito Santo desça, porque só vai receber o poder quando o Espírito Santo. Então, os apóstolos não ficaram distraídos, não estavam no mercado, não andavam por aí, dizendo, porque a promessa foi falada. Não o que eles disseram. Vai deixar no seu comentário, meu querido, deixa o seu nome no seu comentário e vai dizendo de onde nos acompanha. Aqui entrou Mina Chisumba, está também
ativo. Vamos lá, estar caminhando. Então, só podemos adquirir o poder de Deus quando nos conectamos a Deus através da oração. Quando você se conecta a Deus através da oração. Quando você é uma pessoa constante. Por isso Jesus, quando se sentia fraco, o que ele fazia? Ele ia para o monte para orar. Ele ia se conectar com Deus. Ia se avivando. Sempre que ele se subisse para a oração, ia para buscar o poder de Deus. Então, eu vou ter o poder de Deus. Não, sabe, é necessário. O crente precisa ser poderoso. You need to be powerful. Porque o diabo tem poder. Por isso Jesus diz, eis que vos dou poder sobre os poderes. O seu adversário é poderoso. Porque o diabo não é nada, estão te enganar. O diabo vai te espancar. O diabo vai te prisionar dentro da igreja. O diabo vai te oprimir dentro da igreja. Então, porque não, isso é laia. Estão mentindo. Não é assim como as coisas acontecem. Então, você precisa ter o poder de Deus através da oração. A oração é uma das formas que nos conecta, de nos conectarmos com Deus e buscarmos o seu poder, não é? E outra forma, através da leitura, a Bíblia nos revela o poder de Deus e nos ensina como viver de acordo com a sua vontade. Então, é a Bíblia que nos revela, a Bíblia nos revela o poder de Deus. Então, é a Bíblia que nos revela o poder de Deus, a manifestação. Tudo quando a gente vem é através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia vai te revelar grandes poderes. Amém? E vai te ensinar como viver de acordo com a sua vontade. Para terminar, viver em obediência. Podia ter, alguém podia, meu Deus do céu, é outra coisa. Uma das coisas também que é chave. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer todas essas coisinhas. Mas se faltar essa última coisa que eu vou te dizer. Quer saber? Se quer saber, escreva lá, quer saber. Se escreve, se não vou, escreva. Se você quer saber, parece para escrever aí. Diga, eu quero saber. A última coisa que é chave. Se você quer saber, escreve. Tu escreve aí, estamos para terminar aí. Se você quer saber essa última coisa, eu vou dizer, enquanto você escreve a última coisa, dizer, viver em obediência. Obediência a quem? A Deus. Obediência à palavra de Deus nos permite experimentar o seu poder em nossas vidas. A obediência. Se você é uma pessoa obediente a Deus, isso irá te permitir experimentar o seu poder em nossas vidas. Então, aprenda a ser obediente a Deus através da sua palavra, fazer como Deus quer com que tu faças. Você vai experimentar uma dimensão espiritual. Aleluia! É isso mesmo, irmã Mina. Então, a obediência a Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, quando você caminha alinhado com Deus, se você faz a vontade de Deus, o que vai acontecer é que certamente o poder de Deus vai fluir. Aleluia! O poder de Deus vai fluir. Se você é uma pessoa desobediente, esqueça. Você vai ser essa pessoa fraca, você vai ser essa pessoa oca, você vai ser pessoa vazia. Então, a obediência vai te mandar. A obediência não é somente deixar de pecar. A obediência é obedecer, ler a Bíblia, é obedecer a aprender, é obedecer a orar, é obedecer a buscar o Espírito Santo, é obedecer em se santificar, é obedecer a fazer muitas e outras coisas. Temos que terminar. Já passam quase 1 hora de tempo que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, aos vossos comentários, vocês que partilharam esse vídeo. Se você não partilhou esse vídeo, peço para partilhar. Se você ainda não colocou o seu like, coloca aí, levanta o seu dedinho, deixa o seu tantos likes possível, deixa o seu coraçãozinho aí, vai fazendo uma, mas outra coisa. E que Deus seja louvado em nome de Jesus. Eu acredito que essa é a live mais longa que eu fiz esse ano. Então, que Deus te abençoe. Quero agradecer a
todos vocês que estão me acompanhando. Se você precisa dessa live, de um formato, talvez de um áudio via WhatsApp, peço para deixar o seu contato, porque essa palavra é muito poderosa. Deixa o seu contato aí, o seu contato do WhatsApp, e no final dessa live eu vou te mandar, ao longo do dia eu vou te mandar o áudio desta ministração. E você vai rever, vai escutar, você vai ficar poderoso. Enquanto você vai acompanhando, sentado na noitinha, você irá sentir o poder de Deus fluindo sobre você. Eu te garanto que depois dessa ministração, você não será mais a mesma. O poder de Deus vai fluir de uma forma poderosa na sua vida. Lembrar, meu nome é Leotério, como tu sabes, aquele vosso amigão, não é? Aquele vosso amigão daqui do Facebook, o rei das lives evangélicas, não é se não for a exagerar. Que Deus abençoe a todos vocês. É muita gente aqui, irmão Jer Matucci também já está aqui, louvado seja Deus, irmã Mina está aqui, uau, Bishop Celso Mato, meu querido, eu estou muito abençoado com orgulho do Senhor e de todos vocês aqui. Passou aqui irmão Orlando, passou, graças a Deus, já tem um contato. Você que quer essa live em áudio no WhatsApp, peço para deixar seu contato. Eu vou mandar ainda hoje, antes das 12, eu vou te mandar essa live, que vai ser uma bênção, porque é uma bênção. E se recebe essa live também, passa para os outros. Queremos caminhar com crentes cheios de poder do Espírito Santo. Aleluia! Não esqueça de visitar as nossas redes sociais. Leotério Serendipity Tembe, YouTube. Visita lá, Instagram, Leotério Serendipity Tembe. E aqui no Facebook. E convida os outros a seguir a nossa página. Não é? Convida os outros a seguir a nossa página. E compartilha dos nossos conteúdos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando. Irmão Ben Manguel. E todos vocês, irmã Samira Zimila, e todos vocês que estão me acompanhando de uma forma oculta, vocês que estão escutando essa ministração, porque eu vou mandar para mais de 400 pessoas essa live em via de áudio ainda hoje. Então que Deus te abençoe. Eu vou deixar uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todos os seus servos que estão me acompanhando a esta hora. Que essa ministração seja confirmada, pois a tua palavra diz que o evangelho não são somente palavras, mas é demonstração de poder. Que o poder de Deus, que o seu poder se manifeste na vida dele, que essa pessoa de hoje em diante comece a experimentar um dunamis, uma capacidade extraordinária de realizar milagres, transformação, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus, que através desse poder, que qualquer tipo de vício, obra satânica, seja quebrado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e eu declaro um dia abençoado para todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele beijão, aquele forte abraço, aquele abraço maneiro, não é? E se Deus quiser, até amanhã, às 12. Vocês que já deixaram vosso contato, eu vou passar essa ministração. Eu acredito que essa ministração vão ser 4 partes. Eu vou dividir em 4 partes, mas vou mandar toda ela para você, em nome de Jesus. Vocês que ainda não deixou o seu contato, deixa o seu contato. Nós vamos mandar o áudio via WhatsApp. Eu só posso terminar. É bom estar na vossa companhia, na vossa sintonia. Mas eu tenho que terminar, é tempo de trabalho. Já estou acima da hora. Mas Deus abençoe aí. Tchau, tchau. Eu amo vocês.